tempo não, vambora para o brasileiro da classificação. São Paulo subiu para o 8º lugar, mas tem uma rodada inteira, mais 9 partidas, deve perder várias posições. E o Fortaleza subiu para a 15ª colocação, mas também pode, dependendo de combinação de resultados, até terminar na zona de rebaixamento. Os dois times agora vão voltar suas atenções para a Copa Libertadores. Aliás, fica claro que num primeiro momento, com 7 rodadas de brasileiro, as Copas são mais importantes tanto para São Paulo como para Fortaleza. Fortaleza, como dissemos, com os 3 pontos ganhos pela Conmebol daquela confusão lá no Chile, está em segundo lugar do grupo e o próprio Colo-Colo em casa. Se vencer na terça-feira no Castelão, dá um passo gigante rumo à classificação. E o São Paulo vai a Lima, viaja já no domingo para jogar terça-feira contra o Aliança Lima, vencendo, vai a 10 pontos e praticamente carimba a sua ida para a próxima fase da competição. São Paulo pelo menos vai ter algumas novidades. Arboleda, Oscar e talvez Pablo Maia reforcem a equipe neste jogo diante do Aliança Lima. Aos poucos a espinha dorsal vai voltando, Caleri vai continuar sendo, juntamente com Luiz Gustavo, os 2 jogadores que estão neste momento entregues ao departamento médico. O Lucas precisava de minutagem, jogou pouco mais de 30 minutos com os acréscimos, mas o Lucas, a gente deve esperá-lo como titular na terça-feira, mas claro, deve ter uma certa contenção com as expectativas, porque ele não jogava desde o dia 10 de março, na lesão sofrida na última derrota do São Paulo, que foi justamente a eliminação para o Palmeiras. E quem também voltou e foi substituído foi o Ferreirinha. Então é um time que estará mais forte, que tentará sair desta mesmice de empates, mas que consegue manter uma invencibilidade de 11 partidas nessa temporada. Depois que foi eliminado, não perdeu mais, depois que foi eliminado do Paulistão, não perdeu mais nas 3 competições que disputa. Siga o cara do Ferreira, teve o cara a cara do Ferreirinha e o pênalti, né? Então o São Paulo teve 3 bolas para definir o jogo e ganhar o jogo em casa. E de novo perdeu um pênalti, assim como foi o do Caleri na estreia contra o Sport, que vai fazendo falta daqui para frente, né? Então, eu acho que a atuação dessa vez não foi boa, assim como contra o Sport, e os jogadores falharam miseravelmente. Acho que foi, assim, individualmente, poucos se salvaram, alguns se salvaram muito para salvar o resto, né? Alguns foram muito bem para salvar o resto, e a minha maior aflição foi, depois do pênalti, perceber que Lucas e Luciano não melhoraram em nada o time, que o Lucas está muito longe de uma condição mínima ainda de ajudar, né? Muito longe, né? Então o São Paulo vai ter que se virar com esses mesmos jogadores um pouco mais para frente nessa série aí, que por enquanto é a 11ª partida invicta, mas no Brasileirão o time não ganha em casa, só ganhou uma até agora. 6 pontos perdidos em casa, e eu estava comentando com um parceiro que estava ali saindo do estádio comigo, a tabela do São Paulo em casa nesse começo era bem boa. Era bem boa. Era Sport, era o Cruzeiro que normalmente a gente ganha, era o Santos, tudo bem, era um clássico, mas o Santos moído do jeito que está, e era o Fortaleza. Era jogo, daqui a pouco não vai ter jogo em casa com o timinho, vai ser o Palmeiras, vai ser o Flamengo, vai ser o Corinthians, vai ser o Galo, que complica a nossa vida. Daqui a pouco não vai ter 3 pontos garantidos em casa. Então, eu desliguei o sinal de alerta com a campanha do São Paulo nesse momento, depois de mais um empate em jogo que era para ganhar. Muito bem, mandem aí as suas mensagens para a gente. Só para falar, depois a gente vai dar as notas tal, mas a partida que os 2 volantes e os zagueiros fizeram evitou a derrota do São Paulo. Sem dúvida. Eu achei o Juan excelente. O Juan jogou muito hoje. Muito hoje. O Ferrarese, no segundo tempo, foi monstruoso. E os 2 volantes se mataram pelo resto. Porque hoje os garotos foram mal, os veteranos foram mal, e o xodó atual, o Ferreirinha, foi péssimo, afundou o time. Senna, eu acho que, assim, já são muitos empates acumulados, né? E aí você pode tentar justificar o porquê que empata tanto. É por uma questão de falta de coerência nas escolhas do técnico? Para mim, não. Para mim, é um time que perde muitas chances. O Zubeldia tem a sua parcela, vai ter crítica em cima do técnico, como vem tendo. Agora, é difícil falar de técnico hoje, né? O São Paulo perde 3 chances de gol, perde um pênalti. Lucas Ferreira perdeu um gol cara a cara. Ferreirinha, até antes do pênalti, ele opta por enfim, tentar o drible. Ele poderia só ter feito o básico, batido pro gol e ter feito 1-0. Quis cortar o goleiro, quis cavar uma expulsão. E aí, é justificável quando você tenta o corte, que você tenta forçar um cartão para ter um pênalti. E o saldo é 0, porque não foi nem expulso e nem foi gol. Você perde o pênalti. Ele nunca bateu o pênalti. Eu não lembro de um pênalti do Ferreirinha. Você lembra de um pênalti do Ferreirinha? No São Paulo, no Grêmio, onde quer que seja. Eu não lembro de um pênalti do Ferreirinha. Nunca bateu. O André pede para bater. Ele tá com a confiança, fez a jogada, falou para bater, perdeu. Ok, tá dentro do escopo
enfim, do futebol, é até que, enfim, compreensível ele ter querido bater o pênalti. Mas assim, eu acho que faltou de fato personalidade para converter a cobrança, e é um empate que é doído pela forma que foi. A gente já empatou jogos aqui jogando pior, né? Então a gente já teve 0-0 aqui no Morumbi, né? Não só na era Zubeldia, em outros tempos também, que você fala, 0-0 tá de bom tamanho. Hoje eu não assinaria o empate antes da partida, e pela forma que foi o jogo, o 0-0 é um pouco frustrante. Tô até tentando ver o Ferreirinha aqui, se eu consigo. Eu tô vendo ele aqui no centro do gramado aqui. Os jogadores estão apoiando ele, abraçando. Agora o Rafael. Mas tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado, porque se aconteceu isso mesmo que o pessoal percebeu, que foi o fato dele ter tirado a bola das mãos do... a torcida tá vaiando aqui enquanto os jogadores do São Paulo estão saindo. E aí é o seguinte, o São Paulo não fazia uma boa partida, tanto que o Zubeldia ia mudar. Na hora que aconteceu o pênalti, as substituições estavam ali na beira do gramado. O Luciano e o Lucas iam entrar, porque foi uma partida abaixo ofensivamente no São Paulo. E defensivamente também muito confusa, muito decisões muito mal tomadas. Você vê até mesmo a zaga batendo cabeça, os dois volantes também numa postura menos combativa, o São Paulo tomando muito bola nas costas. Então, uma exibição desastrosa do São Paulo em casa. São Paulo segue invicto, agora com 8 pontos, né? 9 pontos, obrigado. São 6 empates e 1 vitória, mas realmente hoje o gosto de derrota é ainda mais presente, porque o que foi feito aí pelos jogadores do São Paulo foi muito abaixo, e olha que o São Paulo, para não entrar em crise, vai precisar vencer o Alianza Lima lá no Peru.